Nessa semana, um assunto assustou muitos tricolores e causou um alvoroço na torcida do Fluminense. E esse assunto é o quanto o Flamengo ganha de Premier, o contrato com a Globo. Algo que eu confesso que eu já falei aqui durante várias vezes, isso me pegou um pouco de surpresa, não esperava essa reação dos tricolores. Vou abordar esse assunto aqui, vou explicar o porquê que isso acontece. Lembrando, explicar o porquê não é concordar e vou deixar claro os problemas que resultaram nesse contrato super generoso da Globo com Flamengo e Corinthians em detrimento dos outros clubes. Repetindo aqui, se você, a abertura de todo o vídeo, se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Então, nesse vídeo aqui é aquele diferencial, né? O cara que aprende, tô me gabando aqui agora, né? Algo bem ridículo, mas enfim. A gente vai para a sala de aula na faculdade, faz tudo para ser jornalista, para entregar um produto completo, pesquisa. Gastei um bom tempo aqui, são quase 1h da manhã dessa quinta-feira, quinta para sexta, para poder gravar e entregar um conteúdo legal. Então, deixa o like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar dele, porque é um vídeo com muita informação, inclusive informação desde antes de eu criar o canal. E se inscreve aqui no canal Raiz Tricolor se você gostar. Às vezes você curtiu a forma como eu tô fazendo os vídeos aqui. Beleza? Como que a gente começa aqui? Explicando rapidamente o que tem acontecido. Lembrando que eu vou deixar os links bem aqui na descrição, tá? Das matérias que eu usei como referência. Vamos lá. Como que funciona a grana do Premier hoje? Para quem não sabe, o Campeonato Brasileiro ele é vendido em 3 frentes. TV aberta, que é a Globo, Canal 4, aqui no Rio, né? Passa um jogo ali por rodada pro Rio, passa 3 jogos por rodada nacionalmente. TV fechada, que é Sport TV, basicamente, que é tudo do Grupo Globo. E Premier, que é o pay-per-view, né? Que é todos os jogos do Brasileirão, à exceção do Atlético Paranaense, mas isso não vem ao caso. Como que é dividida a grana do Premier hoje? Como que ela é dividida? Bem, você entra no aplicativo, e eu vou até mostrar aqui, ó. Tá aqui o aplicativo. O meu, esse login meu é novo, né? Porque eu tive que fazer uma outra assinatura. Ó, aqui, ó, tá vazio o meu, ó. Escolha seu time. Não sei se tá dando pra ver por causa do foco, mas, ó. Escolha seu time. Eu vou apertar aqui e vai aparecer para eu escolher o meu time de coração. Então, não tem mais aquela parada de se você não selecionou nenhum, você vai estar selecionado automaticamente o Flamengo, vai estar selecionado o América Mineiro, que é o primeiro clube. Então, selecionei aqui o Fluminense, venho cá embaixo, seleciono aqui a minha cidade, o meu estado e vou concluir. E o Fluminense será o meu time do coração. O que isso define? Bem, cada clube ganha de acordo com a quantidade de torcedores assinantes que tem no Premier. O valor é variável, se minha assinatura é igual a minha assinatura é só no streaming, o clube ganha 50% do valor líquido, enfim, tem ali um cálculozinho básico, se a assinatura na TV a cabo o clube ganha um pouquinho mais, enfim, mas tem essa mudança, mas basicamente, quanto mais assinantes, mais grana para os clubes, e quanto mais assinante marcando o Fluminense, mais grana para o Fluminense. Deu para entender? Então, o Premier funciona assim. Só que nessa semana surgiu uma matéria, né, do Alan Simon, não sei como é que se fala sobre o nome dele, uma matéria excelente, por sinal, que causou um rebuliço, meu amigo, que todo mundo descobriu uma coisa que eu já falo aqui há mó tempão, porque foi público e notório. Na época da negociação, Flamengo e Corinthians têm um mínimo garantido. O que isso quer dizer? Como eu falei, eu já falei isso aqui 200 vezes. Se Flamengo e Corinthians, a negociação que eles fizeram em relação ao Premier, exclusivamente em relação ao Premier, é de um valor fixo mínimo. Hoje, esse valor do Flamengo é de 160 milhões de reais para a temporada 22. E o do Corinthians é de 110 milhões. Mas vou focar no Flamengo aqui, que é mais fácil da gente entender. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo que nenhum torcedor, nenhum assinante do Premier selecione ali o time do Flamengo, ou seja, não tenha nenhum flamenguista assinando o Premier, ele receberá 160 milhões de reais. Ele não está incluído no percentual lá. Quanto mais flamenguista tiver, mais ele recebe. Não. Ele recebe 160 milhões, mesmo se ninguém assinar. E a excelente matéria do Alan Simon lá no UOL, que tá o link aqui embaixo também, mostrou que se não tivessem esse mínimo garantido, ou seja, se não tivesse essa cláusula que só tem no contrato do Flamengo e do Corinthians, o Flamengo ganharia pouco,
por volta de metade do que ele tem garantido. Seria algo em torno de 80 milhões de reais. Ou seja, esse contrato dá direito ao Flamengo receber o dobro do que ele deveria receber. Mas aí vem a pergunta: por que Flamengo e Corinthians têm esse contrato e o resto não? É porque a Globo quer dar mais dinheiro pra eles? Pô, lá no fundo pode ser isso. Mas a gente tem que ir pro lado prático, né? Pra acusar disso eu teria que ter provas. A gente tem que ir pro lado prático. Por que eles fizeram esse contrato e os outros não fizeram? Porque também tem um detalhe. Você pode falar bem assim: ah, Gabriel, porque eles queriam dar mais dinheiro pro Flamengo e pro Corinthians. Tá. E o presidente dos outros 38 clubes não reclamaram na época? Você vai entender o porquê. Em 2016, quando os times assinaram esse contrato, lembrando, esse contrato atual ele vale de 2019 até 2024, mas ele foi assinado em 2016. Né? Eles são sempre assinados com muita antecedência. Os clubes, né, a maioria ali, estava muito incomodado, a turma toda estava incomodada com a diferença de valores que tinham entre os que mais recebiam e os que menos recebiam. Tem uma tabela aqui que eu peguei do pessoal do 45 Minutos, lá de 2016, com as cotas da Série A na época. E dava para poder mostrar um pouquinho da distorção. Flamengo e Corinthians levavam 170 milhões de reais, tinha o São Paulo, Palmeiras, ia descendo, até que Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Internacional e Grêmio, e a gente está falando em 2016, o Grêmio, por exemplo, no ano seguinte foi bater campeão da Libertadores. A gente não está falando de times... O Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil, o Fluminense estava numa fase ruim, enfim, o Botafogo também muito ruim, enfim. Esses times recebiam 1/3 do que o Flamengo e Corinthians recebiam. O Palmeiras recebia 70, quase metade do que o Flamengo e o Corinthians recebiam. E pior ainda, né? Clubes que tinham até regularidade na Série A naquele momento, como era o caso do Sport, recebia metade do que o Botafogo recebia, mesmo o Botafogo sendo rebaixado, ou recebia muito menos, tanto que o Vasco nem tá nessa conta aqui, porque o Vasco estava na Série B nesse ano. Então, tinha uma reclamação sobre como era dividida a cota de TV. Porque na época, boa parte dessa divisão era baseada numa escala feita pela própria Globo, para TV aberta e TV fechada. Ela olhava e falava: me importa muito mais o mercado de Rio e São Paulo, então vou dar mais dinheiro para quem tem mais torcida aqui. Então, para quem eu transmito mais. A Globo decidia isso e negociava diretamente com os clubes. Nessa época, os dirigentes, né, quando foram renovar o contrato para 19 a 2024, e esse contrato foi assinado nesse ano, em 2016, os dirigentes que assinaram comemoraram que a Globo finalmente faria a divisão no estilo da Premier League. Ali, 40% igual para todo mundo, 30% pela audiência, né, a quantidade de transmissões, e 30% de mérito pela posição na tabela. Qual que é a questão disso? Eu vou ler uma matéria aqui, que você vai... Assim, a matéria do Netflix, sobre o Fluminense ter assinado com a Globo. É uma matéria do dia 25 de março de 2016. O título dessa matéria é Peter Simpson, ex-presidente do Fluminense. Usou a proposta do esporte interativo para pressionar a Globo por melhor acerto. Eu vou ler um trecho aqui dessa matéria, ok? O Fluminense já acertou com a Rede Globo a renovação dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro em TV fechada a partir de 2019. E Peter Simpson usou a proposta recebida do esporte interativo para pressionar a emissora, conseguir melhores valores e diminuir a diferença das cotas pagas a clubes como Corinthians e Flamengo. Vou pular aqui um trechinho, né? E Peter Simpson teve sucesso nas tratativas. O Fluminense já assinou e recebeu luvas de 40 milhões de reais. Esse valor não é um adiantamento, é um prêmio pela assinatura do contrato. A proposta da Globo, enfim, aí vem num outro trecho aqui e no final o último parágrafo. Nos bastidores, a negociação é considerada uma vitória do presidente tricolor, pois foi o pioneiro a levar tal discussão com a Rede Globo, fazendo com que os outros clubes tomassem o mesmo caminho e também se beneficiassem. Matéria de março no Netflix, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Ou seja, os clubes interessados, né, no dinheiro dessas luvas, por exemplo, a do Fluminense foi de 40 milhões de reais, repetindo, não era adiantamento. Do nada, pintou 40 milhões. Óbvio, tem ali parcelado, mas enfim, pintou 40 milhões no cofre do Fluminense. Esse dinheiro foi muito bem gasto pelo Peter Simpson em 2016, que não custa lembrar, a gente ficou de fora de tudo, ficou abaixo do meio da tabela. Só que, nessa conta aí toda,
a grana do Premier tinha um defeito maior. Eu estava citando aqui grana da Globo e do Sport TV. A grana do Premier tinha um defeito maior. Ela era dividida com base numa pesquisa de torcida. E aí você vai falar, sério, que era dividido, a grana do Premier era dividida com base numa pesquisa de torcida? E eu vou falar, sim, sério. Só que, fica pior, ela era dividida numa pesquisa de torcida só nas capitais. Uma pesquisa completamente maluca. Por exemplo, tá aí na tela, é o verdinho, é o gráfico verde. A pesquisa que fazia com que dividisse o valor do Premier, né, antigamente, era o seguinte, ela dizia que o Atlético Mineiro tinha a terceira maior torcida do Brasil. De que, por exemplo, Santos tinha quase a metade dos torcedores do Fluminense. E que Palmeiras e Fluminense e Internacional tinham a mesma quantidade de torcidas no Brasil. Era claramente uma pesquisa absurda, feita só em capitais, que distorcia tudo. E a Globo prometeu que agora a grana do Premier, para 2019, esse contrato atual, seria dividida de acordo com o número de assinantes do pay-per-view. Só que tinha um detalhe na época que ninguém estava percebendo. Todo mundo estava focado, e você leu aí, agora você ouviu no trecho que eu falei do Peter Simpson, uma vitória, divisão igualitária, na grana do Sport TV e da Globo, TV aberta e fechada. Só que essa vitória toda não entrou o Premier. E aí foi onde o Flamengo teve o pulo do gato. Uma matéria do dia 4 de março de 2016, do Rodrigo Matos, no portal UOL, intitulada Globo não muda, pay-per-view e Flamengo e Corinthians terão mais dinheiro. O trecho da matéria que mais importa é o seguinte: o clube rubro-negro já arrecada mais com pay-per-view do que com o contrato de televisão aberta, como pode se verificar nos balancetes de 2015. Por isso, os dirigentes do clube carioca não estão preocupados com a nova divisão de cotas na TV aberta e fechada, Globo Sport TV. Segundo eles, o contrato de TV aberta já tinha uma diferença menor do Flamengo para os outros clubes. O que isso quer dizer, ou quis dizer mais ainda na época? O Flamengo já focava de que no Premier é onde ele podia ganhar muito dinheiro, enquanto os outros clubes, inclusive o Fluminense, estava focado no dinheiro só da Globo e do Sport TV, em TV aberta e fechada, que é de onde não vem o bolo maior de dinheiro. Por isso a divisão ficou igualitária, aonde não vem o bolo maior. E no outro, o que aconteceu? Esse foi um momento em que, assim, foi um momento de muita incerteza para a Globo. Por quê? Seria a primeira vez que as negociações ali estavam sendo diretas com o clube, né, e não com o clube dos 13, como era antigamente. Só que seria a primeira vez que estava tendo essas negociações com um concorrente de peso, que era o Esporte Interativo, que a gente já citou. E o Flamengo, sabendo disso, de que a Globo estava numa situação meio complicada nessa negociação, e além de saber disso, estava com as contas começando a girar mais no azul, grande parte pelas cotas que recebia antes, né, de 2018 para trás, percebeu que a Globo estava dependendo mais dele naquele momento, para, por exemplo, fechar logo com o Flamengo, fechar logo com o Corinthians e mostrar força, né? Do tipo assim, olha só, não vou perder pro Sport Interativo não. Quem manda aqui sou eu, no futebol brasileiro. Precisava mostrar essa força do que o Flamengo, dependendo da Globo, né? Porque, por exemplo, o Flamengo já estava começando a ter essa imagem de clube com as contas mais saneadas, etc. Então ele podia jogar duro com a Globo na negociação. Ou seja, a Globo, com medo de perder o Flamengo para um Esporte Interativo da vida, cedeu. Ou seja, o Flamengo aceitou ganhar menos na TV aberta, né, na Globo, ali com a divisão 40, 30, 30. Aceitou ganhar menos no Sport TV, com a divisão 40, 30, 30, para apostar na grana do Premier. Só que qual foi a facilidade do Flamengo? Ele apostou sem risco. Ele apostou na grana do Premier. Mas ele teve, na negociação, cartas na mesa para falar: meu amigo, eu tô apostando aqui na grana do Premier, tô cedendo no outro. Mas a minha aposta eu não vou perder, não. Tem um mínimo aqui, ó. Foi evoluindo, era 120 milhões, hoje em dia está em 160 milhões por causa das correções monetárias. Qual que foi o problema? Então, deu para entender por que o Flamengo pegou esse contrato e o Fluminense não, né? O Fluminense interessado nas luvas e com um foco de negociação completamente
errado, na época, assinou um contrato em que claramente ele ganharia mais dinheiro, mas o Flamengo ganharia muito mais dinheiro. Ou seja, é aquela história, né? Tô ganhando. Teve um aumento de salário na empresa toda. A empresa tem 10 funcionários. Os 10 receberam um aumento. Todo mundo recebeu um aumento de R$ 1.000, eu recebi um aumento de R$ 100. Eu recebi um aumento. Mas no resto da empresa aqui, foi muito pouco e não vai valer de nada. Só que ainda é pior, porque nesse caso ainda tinha competição, né? Entre os outros times. Qual que foi o principal problema disso? Para poder encaminhar para o final do vídeo. Bem, esse contrato assinado lá em 2016, no desespero das luvas, vai ser assim até 2024. De 2019 para 2024. E para 2025 vai vir uma nova negociação. Agora o componente maior não é o esporte interativo, é a Liga, né? A Libra, a Liga Forte Futebol, enfim. O componente para essa negociação a partir de 2025 é a Liga. E as negociações acontecem por agora já mesmo, tá? Assim como foi em 16 para começar em 19, vai ser em 22 para começar em 25. E é por esses motivos que a gente tem sim que ficar muito ligado agora. E principal, em como a gente lê as coisas. Eu vou reeditar aqui um trechinho da matéria que está lá no Netflix, dizendo: nos bastidores, a negociação é considerada uma vitória do presidente tricolor, Peter Sims, na época, né? Pois foi o pioneiro a levar tal discussão com a Rede Globo. Ou seja, considerou-se uma vitória. O Fluminense assinando, recebendo 40 milhões de luvas, rápido, para poder ter uma divisão igualitária. Só que era tudo para boi dormir, porque a divisão igualitária era onde o bolo, né, de divisão era menor. E quem tinha visão, na época o grupo do Flamengo tinha visão, já focava no Premier. E mais, né? Onde eu falo que a gente tem que ter atenção, e não é só com o Peter Sims, é com o Mário Bittencourt agora nessa renovação também. É quando a gente olha uma outra matéria, que eu vou abrir aqui do Netflix, que diz, a matéria é de 24 de maio de 2016, e diz: dinheiro da venda de Gerson acabou, mas o Fluminense recebeu bolada da Globo. E aí eu vou ler um trechinho dessa matéria. Os cerca de 60 milhões provenientes da transação de Gerson para Roma não existem mais. O Fluminense designou o dinheiro para contratar jogadores e outras tarefas não reveladas pelo clube. Em contrapartida, recebeu uma importância referente às luvas da Rede Globo pela renovação dos direitos de transmissão, 40 milhões de reais. O valor não será utilizado na íntegra para trazer reforços. Servirá também para fechar as contas até o fim do ano. Mas além da grana, enfim, aí fala de um outro pedaço aqui que eu vou pular para a gente ir até o final da matéria. Portanto, além dos milhões da maior emissora do país, o Fluminense tem um alívio de 530 mil reais para compor as novas contratações, porque Diego Souza tinha saído. O meia atacante Maranhão e o lateral esquerdo William Matheus já irão abocanhar parte dele, mas ainda sobra espaço. E aí cita depois aqui possibilidade que o Fluminense pode contratar de posição. O que eu tô falando que a gente tem que ficar de olho? É nisso. O Fluminense recebeu 40 milhões de reais. A título de informação, neste momento, a maior proposta ali por Matheus Martins que a gente recebeu é pouco menos que 40 milhões de reais. Isso considerando que a inflação subiu e o nosso dinheiro desvalorizou. A gente recebeu um Matheus Martins e meio, de dinheiro. Ou um Luiz Henrique, se você quiser aí botar um Luiz Henrique, o fixo de Luiz Henrique, do nada, entrou nos cofres. E a gente já não tinha dinheiro e, enfim, esse dinheiro foi utilizado para fechar a conta do ano, pagando salário. Assim, a gente pode culpar a Globo, e a Globo tem um problema histórico gigantesco, uma preferência bizarra, e faz boa parte da construção financeira de Flamengo e Corinthians, que quem come essa conversinha de que o Flamengo ficou na época das vacas magras, economizou tudo é o cacete, recebia 170 milhões da Globo, como a gente falou aqui, disparado maior, quase o dobro do que o terceiro colocado. Então não come essa conversinha também de que, não. Mas nesse caso aqui, é uma negociação, meu amigo, é aberto. E se o Flamengo negociou um bom contrato com a Globo, mérito deles. É uma vergonha. Nossa, a Globo... Mas sabe onde é que a gente tem que cobrar mais ainda? É no Fluminense.
no nosso caso, ou é no seu clube aí, você é torcedor do clube que tá assistindo. Porque foi isso que passou diante dos nossos olhos. Até a próxima. Valeu.